Boa, pessoal, aqui Renan Barros. E a partir de agora a gente vai estar empilhando conhecimento junto aí, tá certo? Nesse vídeo eu vou estar falando aí sobre portas lógicas, tá ok? Então a gente vai estar vendo aí suas simbologias, a gente vai estar vendo suas expressões, sua tabela da verdade e os seus circuitos, como que funciona isso na prática ali, voltado ali para as empilhadeiras aí, tá certo? São procedimentos aí que a pessoa precisa saber, por exemplo, para mexer com uma RX, para mexer com uma FMXNG, por exemplo, na hora de programar ali só, por exemplo, circuito de iluminação para ela. Então a gente precisa conhecer as portas lógicas e eu vou estar apresentando para vocês aqui a partir de agora, tá certo? Quem quiser ter mais acesso aí, a gente possui os treinamentos aqui Empilhando Conhecimento. Então a gente possui uma série de treinamentos aí, de vários equipamentos aí, tá certo? É só estar entrando em contato aí através do Facebook, Instagram, TikTok, aqui mesmo no YouTube. Pessoal, agora peço a gentileza para vocês, se inscrevam no canal. Tô precisando muito dessas inscrições para poder continuar, tá muito difícil. Então tô precisando muito aí da sua inscrição aí para poder continuar. Então se você gostou do conteúdo que você vai ver a partir de agora, se inscreve no canal aí, deixa um like, deixa uns comentários aí para criar engajamento aí. Eu agradeço muito, tá certo? Então, bora pro vídeo aí sem mais enrolações. Então vamos lá. Para a gente definir aí portas lógicas na nossa cabeça aí, é isso. Os circuitos destinados à execução de operações lógicas aí denominados de portas lógicas, tá certo? Então são circuitos, tá ok? Que eles executam operações, tá certo? Operações lógicas. E por isso são denominadas aí portas lógicas, tá certo? Essas portas lógicas aí, elas têm como representação do diagrama lógico de sistemas eletrônicos. Então vai operar ali com 0 e 1. 0 para desligado, 1 para ligado, tá certo? Então tudo que eu falar eu vou repetir bastante vezes aí, de várias formas aí para vocês irem pegando. Primeira coisa, a gente vai estar falando sobre as portas lógicas básicas aqui, tá ok? Indico que vocês aprofundem aí e continuem aí aprofundando nesse assunto que é bem bacana. Então, quais são as portas lógicas aí para a gente ir direto ao ponto? E, ou e não, tá certo? And, or e not, tá ok? Como a gente falou, elas executam funções. Então, qual que é a função da porta E? É uma multiplicação. Qual que é a função da porta OU? É uma soma. Qual que é a função da porta NOT? Ela é uma inversora. Tá certo? Para que a gente pode utilizar isso daí, esse 0, 1, essas portas? Então, vamos lá. Para a gente fazer, por exemplo, o circuito de iluminação. A gente fazer um acionamento dele. Tá ok? Então, como está descrito aqui, ó, como bem como de outros dispositivos de máquinas que podem ser programados através das diversas funções lógicas encontradas na programação. As funções lógicas temos apenas dois estados, como eu falei, que é o 0 e o 1, tá ok? E aqui abaixo, ó, a gente tem as representações aí com as portas lógicas. O que a gente tem aqui, basicamente? A função da porta lógica. O que ela faz aqui, ó? Ela é uma inversora, ela é uma E, porque a gente tem o nome dela, tá certo? O símbolo dela, que é o mais usual aí, tá ok? O ASA. E aqui o símbolo dela, ABNT, tá certo? Você vai encontrar mais o ASA. O ABNT é mais para relés programáveis, tá certo? E esse ASA aqui é mais para circuitos digitais. Aqui a gente tem a função dela, representada. Se ela é uma multiplicação, se ela é uma soma, se ela é uma inversora, tá ok? Aqui a gente tem a tabela da verdade. E aqui a gente tem a representação em circuito, tá certo? Vou falar mais sobre isso, vou repetir e repetir. Bora. Cada porta lógica daquela, como a gente viu, ela tem a tabelinha da verdade, tá certo? Então, o que é a tabelinha da verdade aqui, ó? E esse quadradinho aqui, cheio de 0 e 1, tá ok? Então, nós temos as variáveis de entradas, e esse circuito tem três variáveis, A, B e C, tá ok? E o F1 aqui representa a nossa saída. Então, dependendo do que entrar aqui no A, B e C, a gente vai ter uma saída aqui no F1. Nós temos dois tipos de portas lógicas. Já sabe qual que é? Olhando, não? Não precisa decorar. Tem a tabelinha, certo? Aqui é para vocês preencherem posteriormente e me encaminhar e me entregar. Mas a gente vai aprender a fazer isso aí agora. Como eu falei aqui, ó, tem a questão dos símbolos ASA, ABNT, vocês podem ler mais aí sobre isso. As simbologias aí, tanto ABNT quanto ASA, das mais básicas aí, tá ok? Que a gente vai ter
um resumão aqui, ó, que é o que vocês mais vão utilizar aí, tá certo? Você tem um número aqui desse circuito integrado aqui, tá certo? Você pode comprar isso aqui nas lojas de eletrônica. Cada circuito desse aqui, como vocês podem ver, ó, tem 4 portas lógicas dentro dele, ó, tá ok? Se vocês verem aqui, ó, pino 14, pino 7 é alimentação. E você vai ter as portas lógicas para você trabalhar aí no circuito eletrônico. Aqui você tem a tabela da verdade, cada porta lógica, cada portinha dessa tem a sua tabela da verdade. Então, quando vocês estiverem resolvendo os circuitinhos lá, eu tô em dúvida, um com zero dá o que na minha saída? É só vir aqui na tabelinha e olhar a tabelinha dela, as saídas delas aqui, tá ok? Eu tô dando um resumão pra gente poder abordar depois mais detalhadamente cada porta. Então, vamos voltar lá do início. Vou abordar essa parte aqui com vocês, ó. Primeira porta aí que a gente vai abordar, tá ok? Essa porta aqui, não, note, é o nome dela aí, tá ok? Símbolo dela, novamente, asa, ABNT, e a função dela, que a gente tem ela através de expressão lógica, tá ok? Essa porta aqui é um pouco diferente das outras, porque ela só tem uma variável de entrada, tá ok? Então, como que funciona? A gente vai entender porque a gente fez aquela parte no Proteus e estudou o comportamento aqui, como que funciona a corrente elétrica dentro de um circuito. Então, eu preparei esse circuitinho aqui para vocês verem, tá certo? O comportamento, poderem compreender esse daqui. Que ela tem essa peculiaridade aí, essa diferença aí entre as outras portas. Então, a gente precisa entender como que vai funcionar o comportamento aqui do fluxo aqui da corrente elétrica, tá ok? Então, como que é aqui? Basicamente, a gente tem a nossa bateria e o nosso LED aceso. Nosso LED vermelho aí, nosso LED red. A gente está vendo aqui, ó, o fluxo da nossa corrente através do nosso amperímetro que a gente está medindo aqui, tá certo? Então 977, 977 nos dois, tá ok? Quando a gente tiver com o LED ligado, o nosso botão está desligado. Quando a gente ligar o nosso botão, o nosso LED vai desligar. A gente não tem mais um fluxo de corrente aqui. Porque, como a gente estudou, a corrente elétrica, ela passa aqui pelo nosso condutor. Quando ela chega nesse nó aqui, ela vai procurar encontrar o caminho mais fácil para ela percorrer, tá ok? Então vocês estão vendo aí os dois nós aqui. Então o caminho mais fácil para ela percorrer vai ser aqui direto pelo nosso botão. Por quê? Ela vai ter que percorrer todo esse outro condutor, passar pelo nosso LED, que é aqui uma carga. Então ele vai encontrar aqui uma dificuldade na passagem, para depois conseguir sair nesse outro nó aqui, tá ok? Então, os elétrons são inteligentes, eles, vamos se dizer assim, procuraram um caminho mais fácil para ele passar. Então agora eles estão passando apenas pelo botão, mais rápido, o caminho mais curto, pegaram um atalho, tá certo? Quando eu desligo o nosso botão, não tem mais essa passagem. A gente abriu o circuito, a gente rompeu esse fluxo, então eles são obrigados agora a passarem pelo nosso LED, pela nossa lâmpada. E vocês podem ver aqui, ó, que até a nossa corrente teve uma queda, porque agora ela teve que passar por toda essa parte do circuito para sair. Tá ok? Então a gente vai falar novamente. Um tempo aí para vocês verem, analisarem, pensarem, sem pressa. A gente tem aqui o circuito, tá ok? A gente tem a expressão lógica, a simbologia, que seria esse triângulo com essa bolinha, o mais usual, tá certo? E a nossa tabela da verdade. Então, como que funciona agora aqui? Observando, observando novamente. Interruptor aberto não tem fluxo de corrente, tá certo? E ela é obrigada a passar total pelo nosso LED, tá ok? Então o nosso LED fica aceso. Quando a gente pressiona o botão, a gente muda de nível lógico 1
para nível lógico 0, o nosso LED. Tá ok? Então, o nosso LED estava em nível lógico 1 ligado, agora está em nível lógico 0, desligado. Tá ok? Então, ela preferiu agora passar por esse ponto aqui, onde não tem nada. É corta caminho, onde é mais fácil eles passarem, tá certo? Então, corrente elétrica integralmente passando por esse circuito aqui, não passando por o nosso LED. Então, vamos aqui na tabela. Tabela da verdade. A minha entrada aqui é o A e o S é a saída, certo? Quando a primeira linha aqui, ó, o zero, tiver na minha entrada, o nível lógico, zero, passou pela minha porta lógica NOT, que é uma inversora, ela vai inverter. Então, a minha saída vai ser 1. Vai ser ligado. Então, quando o meu botão tiver zero, ele estiver desligado, a minha lâmpada vai estar ligada. Quando o meu botão aqui, ó, nível lógico 1, estiver ligado, na minha entrada, o meu botão estiver ligado, a minha saída, que é a minha lâmpada, ela vai estar zero, ela vai estar desligada. Então, é o inverso. Por isso, uma inversora. Tá ok? Falamos bastante aí. Eu acho que deu para compreender bem. Tá ok? Vamos abordar agora outra porta. As três principais aí. Tá ok? Então, próxima porta que a gente vai estar abordando aqui. Essa porta END. Essa porta E. Tá certo? Então, as duas simbologias, ASA e ABNT, a gente tem a expressão lógica dela, tá ok? Então, S é igual a vezes B. Então, ela é uma multiplicação, tá ok? A tabela da verdade dela. A gente vê aqui, ó, que diferente da NOT, ela tem duas variáveis. E essas portas, elas podem ter três variáveis ou mais, tá certo? Então, a gente estando aqui com duas variáveis A e B, e o S é a nossa saída aqui na nossa tabela da verdade, tá ok? E aqui é a nossa expressão por circuito aqui, ó. Então, a gente tem agora duas variáveis, nossos dois botões, variáveis A e variáveis B. E a nossa saída, que é a nossa lâmpada, tá certo? Então, bem devagar aí, tá ok? Como que tá aqui no nosso desenho? Elas estão aqui, ó, os dois interruptores aqui, os dois botões, eles não estão fechados. Então, os dois estão em nível lógico 0, tá certo? Então, se a gente analisar aqui, ó, já colocando as duas variáveis, tanto aqui nos nossos botões, então você põe a primeira linha aqui da nossa tabela, as duas variáveis A e B, estão 0 e 0, então você põe 0 e 0 em cada botão, ou aqui na nossa porta, 0 no A e 0 no B. Nossa primeira linha que a gente vai fazer. Tabela da verdade, ela é trabalhosa, não é difícil, é trabalhoso, tem que prestar bastante atenção e ir passo a passo, linha a linha. Então, vamos lá. 0 e 0, a nossa primeira linha, meu botão está aberto e o botão B está aberto, a minha lâmpada está desligada, tá certo? Então, aqui na nossa porta, aqui a gente colocar 0 na entrada no A e 0 no B, a nossa saída é 0 aqui no S, tá certo? Porque nossa expressão aqui, ó, A vezes B. Então, 0 vezes 0, 0, tá certo? Então, nossa porta lógica aí, END, E. Próxima linha, a gente pegando aqui, ó, 0 no A e 1 no B. Então, no B aqui, o nosso botão vai estar fechado, tá certo? Mas o A está aberto. A nossa lâmpada vai estar ligada ou desligada? Ela vai estar desligada, porque não tem o fluxo, que aqui é um circuito série. Como a gente pode ver, os botões estão ligados em série. Então, a corrente só tem um caminho para percorrer. E numa parte desse caminho está rompido. Então, ela não vai circular, tá certo? Então, na minha porta aqui, 0 e 1, 0 vezes 1 é 0. A minha saída é 0. Próxima linha, eu tenho 1 no A e 0 no B. A minha saída é 0. 1 vezes 0, 0. Ok? Meu botão A fechado, meu botão A, B aberto, não tem fluxo, não liga minha lâmpada, tá certo? Última linha aqui, 1 no A e 1 no B, então o botão A está fechado e o botão B está fechado, a minha lâmpada está o quê? Minha lâmpada está ligada, então o nível lógico da minha lâmpada é 1, tá certo? Então a gente olha aqui, a minha saída está 1. Então a gente coloca aqui, ó, A e B na nossa porta, 1 e 1, 1 vezes 1, 1. Minha saída dá 1, tá certo? Então, porta lógica END, E, aí.
tá certo? A gente fazendo a tabela da verdade dela, tá ok? Então vamos ver agora outra porta lógica. Isso aqui, para quem acompanhou, tem o Proteus, é fácil instalar, dá para vocês desenhar com as próprias portas, ele tem, dá para você desenhar o circuito com os interruptores, igual eu desenhei, tá certo? Esse daqui, eu quis mais desenhar esse circuitinho aqui da NOT, para a gente poder ver essa questão do fluxo da corrente, que ela vai procurar o caminho mais fácil aqui para percorrer. Então ela é uma inversora. Então vamos lá, outra porta aqui, ou uma porta OR, né? Temos aqui a simbologia ASA, a BNT, tá certo? E a expressão lógica dela aqui, que é uma soma A mais B, então S é igual a mais B, e o nosso circuito aqui referente a essa porta, tá certo? Podemos ver aqui já como circuito que os botões estão em paralelo, então eles são independentes aqui, tá ok? Então um já não depende mais do outro, tá certo? Então, bem devagar, para vocês irem vendo. Então, aqui vendo o nosso circuito, a nossa tabela e a nossa porta, vamos fazer aquela análise da nossa tabela da verdade, tá certo? Então, primeira linha, 0 e 0. Os dois botões A e B estão abertos. Nossa entrada está 0 e 0, tá certo? 0 mais 0 dá 0 na saída. Então, 0 mais 0, saída é 0. Os dois botões abertos, a minha lâmpada está desligada. Próxima linha, 0 e 1. O A está aberto, mas o B está ligado. A minha lâmpada, que estado ela vai estar? Ela vai estar ligada. Porque apesar do A estar aberto e não dar condição dela ligar, o B está fechado e tem o caminho aqui, ó. Se esse botão estiver fechado aqui, a gente tem o caminho para chegar o fluxo de corrente, passar pela lâmpada e vir para a nossa bateria, tá certo? Então, a gente tem sim o fluxo de corrente, a nossa lâmpada está ligada. Então, 0 mais 1 é 1. Então, a nossa saída aqui, ó, dá 1. Próxima linha, A está 1 e B está 0. Então, o nosso botão A está ligado e o nosso botão B está desligado. A nossa lâmpada está em que estado? Ela está ligada. Por quê? O nosso A vai dar condição, ele vai estar fechado. Apesar do B estar aberto, a corrente encontrou outro caminho para percorrer e ligar a nossa lâmpada. Tá ok? Então, 1 mais 0 é igual a 1 na nossa saída. Tá certo? E última linha aqui agora, ó. O A está fechado, estado lógico 1, e o B está em estado lógico 1, fechado também, tá ligado, tá certo? 1 mais 1 é 1. Então, os dois botões estando fechado, a nossa corrente, ela vem aqui no nosso primeiro nó, divide para os dois botões, como a gente aprendeu. Então, no circuito paralelo, a nossa corrente vai dividir e a nossa tensão é a mesma. E chegou nesse outro nó aqui, segundo Kirchhoff, a mesma corrente que entrou está saindo nesse nó. Então elas estão se juntando aqui novamente. E passando pela nossa lâmpada. E ligando a nossa lâmpada normalmente. Tá certo? Então a nossa lâmpada está ligada. Então no A1 e no B1, 1 mais 1, saída 1. Tá certo? Boa, pessoal. Aqui, Renan Barros. Aquele abraço. Peço a vocês aí mais uma vez, se inscrevam no canal pra gente poder estar produzindo mais conteúdo. Eu tô precisando muito da inscrição. Compartilhem, deixem comentários e o seu like aí, tá joia? Aquele abraço, aqui, Renan Barros, Liquidando Conhecimento mais uma vez com vocês.